Então vamos continuar aí nossa atualização, nossa capacitação, nosso bate-papo aí sobre punção venosa periférica. Nós já falamos sobre o conceito da punção venosa, a gente falou sobre os dispositivos, falamos as contraindicações e estamos falando sobre sítio de inserção. Então, no sítio de inserção, faltou nós falar na aula 2, continuamos agora na aula 3, que a gente deve evitar a região de flexão, membros comprometidos por lesões como feridas abertas, infecções nas extremidades, veias já comprometidas, que tenham ali ocorrido uma infiltração, uma flebite, uma necrose, áreas com infiltração ou extravasamento prévios, áreas com outros procedimentos planejados. A gente tem que remover o excesso de pelos do local ali de inserção, se necessário para facilitar a aplicação ali de curativos ou coberturas, a gente utilizar ali uma tesoura de uso individual para parar os pelos, não raspar a pele, porque pode aumentar o risco de infecção. E embora as pesquisas sejam limitadas sobre o assunto, mas a gente sabe quando a gente passa ali o aparelho de barbear, habitualmente ali acaba lesionando a pele. Não pulsionar os membros ali, né, os vasos de membros com presença ali de fístula artério-venosa. Usar a metodologia de visualização para instalação ali do catéter em adultos e crianças com rede venosa difícil ou após tentativas de punção sem sucesso. O que quer dizer isso? Que a gente não coloque o garrote para tentar a punção nesse caso aqui de punções. Vamos falar agora sobre a antisepsia da pele. Então, se eu te perguntasse para ti, com certeza, se tu já trabalha, tu ia dizer para mim, não, isso eu sei já, que você não precisa falar para mim. Se tu tá entrando no estágio, tu já teve aula teórica, na maioria das vezes, essa parte da antisepsia da pele, ela passa chutada ali, ela passa desapercebida, né? E eu trago ela aqui em algum tópico específico aqui para antisepsia da pele, porque mais adiante nós vamos falar ali sobre procedimento operacional padrão, né? Os POPs. Então aqui eu dou o que a Anvisa está dizendo no caderno dela, né? No material que ela publicou lá. E ela é muito importante para qualificar na nossa assistência no dia a dia, mas também para a prova de concurso. Esse tema, esse slide aqui, ele caiu numa das provas da IBSER, de seleção lá, tanto para técnico quanto para enfermeiro, logo que a IBSER surgiu. Então vamos lá. A gente realizar a fricção da pele com solução à base de álcool. Aí aqui a Anvisa vem citando alguns produtos que podem ser usados. O tempo de aplicação, então, da clorexidina é de 30 segundos, enquanto do PVPI é de 1,5 até 2 minutos. A gente tem que aplicar e esperar secar. A gente não pode fazer a antisepsia da pele e já sair fazendo a punção. Vamos lá. A aplicação da clorexidina deve ser realizada por meio de movimentos de vai e vem e do PVPI com movimentos circulares de dentro para fora. Vamos ver se a gente consegue ficar claro, né? E ali, ó, cada produto que eu vou utilizar, ele tem um tempo, tá? De aplicação que vai ficar ali, ou seja, eu vou ter que esperar secar ali para mim poder fazer a punção. Cada produto que eu utilizo, segundo a Anvisa, tem uma orientação de como eu vou fazer a antisepsia. Eu vou fazer lá então em movimentos de vai e vem, outros em movimentos circulares. E a antisepsia da pele com álcool a 70% deve ser realizada em movimento espiral centrífugo por 3 vezes, tá bem? Então, cada produto que a gente utiliza aqui, cada um deles aqui, tem um modo e um jeito que a Anvisa orienta para te poder fazer a antisepsia da pele. Isso é muito importante, ele vai qualificar. E por que isso? Porque isso tem evidências científicas que dizem que isso é o mais seguro para fazer esse procedimento no paciente. E imagina cair uma questão dessa num processo de seleção e tu nunca tinha nem escutado falar sobre isso. Então, como eu falei antes, a gente tem que aguardar a secagem espontânea para depois fazer a punção. Evitar tocar no local da punção após a antisepsia e não voltar a tocar o local da punção. Ou seja, se eu fiz a antisepsia, eu não posso, ali, às vezes a gente tem o hábito que eu
tô procurando ali o acesso, eu faço a antisepsia, vou lá e toco. Não, não posso fazer isso. Depois que eu fiz a antisepsia, eu não posso tocar. Se eu tocar, eu tenho que fazer de novo a antisepsia. Então, outra orientação da Anvisa, no caso de sujidade visível no local ali que a gente vai fazer a punção, ela orienta que a gente lave ali, remova essa sujidade com água e sabão ou com uma clorexidine desgermante a 2% antes da aplicação do antisséptico à base d'água. Então, se eu vi onde eu vou posicionar tá sujo, primeiro eu limpo para depois passar o antisséptico. Removo com água e sabão com clorexidina 2% e depois eu faço a antisepsia. Uso o antisséptico ali. Agora, aquela dúvida assim, que falar isso não acontece. Como eu falo, a gente tem que estar estudando, a gente tem que conhecer o que são as orientações do Ministério da Saúde, conhecer o POP ali, o procedimento operacional padrão ali do nosso serviço. Aí eu pergunto para ti ali, quantas vezes tu já pulsionou e tu não conseguiu na primeira e tu usa o mesmo catéter ali para pulsionar de novo? Bom, a Anvisa diz que a gente não pode usar o mesmo catéter. A gente um novo catéter para cada tentativa de punção. Por quê? Porque corta ali o fio. Quando a gente pulsionou a primeira vez, a gente tirou o fio daquele catéter ali para fazer a punção. Então, quando eu vou pulsionar de novo, vai ficar mais doloroso. Quantas vezes tu pode tentar, ou melhor dizendo, a Anvisa orienta quantas vezes a gente fazer essa tentativa? Limitar no máximo 2 tentativas por profissional e 4 no total. Ah, mas se tu tá trabalhando, tu vai dizer, mas isso não acontece. Se tu vai perguntar pro colega, ele vai dizer, mas isso não existe. E se for uma emergência, as orientações da Anvisa, elas são de maneira ampla e geral. E na maioria das vezes, a gente consegue fazer essa punção venosa aí com as 2 tentativas ou 2 colegas, cada um tentando 2 vezes. Então, múltiplas tentativas, elas causam dor, atrasam o início do tratamento, comprometem o vaso, aumentam os custos e os riscos de complicações. E para estabilizar, como é que a gente, depois que a gente colocou o catéter ali, o que a Anvisa diz que nós precisamos para estabilizar ali meu acesso venoso periférico? Então, para estabilização, a gente deve ser utilizado um catéter venoso, de preferência que já venha com o mecanismo de estabilização integrado nele ali, combinado, né, com o curativo, né, com bordas reforçadas, ou o catéter tradicional ali, o catéter intravenoso periférico ali tradicional, combinado com um dispositivo ali adesivo específico para estabilização. O uso, né, desses dispositivos de imobilização física para proteger os locais de punção não deve ser implementado rotineiramente e deve ser evitado sempre, sempre, sempre que possível. A gente tem que empregar a técnica séptica para estabilização, não utilizar suturas para estabilizar um catéter e nunca, aqui é aquela pergunta, né? Tu usa aí quantas vezes no teu dia, quantas punções tu já fez, tu usou esparadrapo e micropore? Segundo a Anvisa, não se deve usar o esparadrapo comum e as fitas do tipo micropore não estéreis para estabilização ou coberturas de catéteres. Pensa comigo nisso aqui para te entender o porquê que eu não devo utilizar. Tu vai lá e faz a antisepsia da pele. Vamos lá, pegou uma pele que tem uma sujidade visível. Tu vai lá, tu remove a sujidade. Tu vai lá, tu faz a antisepsia lá com antisséptico. Tu vai lá e pega o teu catéter venoso estéreo para fazer a punção. E depois disso tudo, tu vai lá e faz o quê? Tu vai lá e bota um esparadrapo que estava lá na gaveta todo contaminado. Tu vai lá e pega lá o micropore que estava todo contaminado. Então a Anvisa é clara, ela traz aqui na orientação dela que não devem ser usados. Então a estabilização. Aqui tem um modelo de um dispositivo de proteção. Ou seja, aqui está o nosso catéter e esse dispositivo aqui muito parecido aqui com as asas até do butterfly, né? Quando a gente olha assim ligeiramente. E é um dos dispositivos usados para fazer a estabilização do nosso catéter venoso periférico. A gente tem que utilizar ali para cobertura, então, a cobertura tem que ser estéreo, semi-oclusiva, gaze ou fita adesiva estéreo, ou membrana transparente semi-permeável. A gente tem que realizar, e aí quando faz a punção, ó,
a identificação com data, hora, calibre e nome do profissional ali responsável pela inserção. Se a gente for utilizar a gás estéreo e fita adesiva estéreo, ela só pode ser utilizada quando a previsão de troca for até 48 horas, ou seja, aquele acesso vai ficar ali no máximo ali em 48 horas. Caso haja necessidade de manter o catéter por mais de 48 horas, não utilizar gás ali para cobertura devido ao risco de perda do acesso durante a troca do curativo. Proteger o sítio de inserção ali, conexões com plástico, né, na hora do banho. Então a cobertura ali deve ser trocada imediatamente ali, se houver suspeita de contaminação, e sempre quando úmida, solta, suja ou com a integridade dela ali comprometida, e sempre mantendo a técnica ali asséptica para realizar a troca. Então aqui tem uma cobertura, né, um curativo estéreo, tá? Então é com uma membrana transparente. Aqui tem um modelo. Aí tu vai falar, bah, professor, isso aqui tá longe da minha realidade. Bom, calma um pouquinho. Se tu ficar fazendo sempre as mesmas coisas, se tu não estudar, tu não te aprofundar, tu não ter outros conhecimentos, tu vai ficar onde tu tá sempre. E a proposta aqui desse nosso espaço, a proposta desses cursos é te qualificar. Imagina tu numa seleção de emprego, lá e daqui a pouquinho o teu entrevistador pergunta para ti ali, fala sobre uma punção venosa, ou cai numa prova, fale sobre a punção venosa, e tu vai lá e fala, olha, segundo a Anvisa eu tenho que usar um curativo estéreo. Mas, no entanto, entretanto, né, contudo, todavia, tu vai falar, eu respeito o POP da instituição. O POP é o procedimento operacional padrão. O POP é um passo a passo que tu tem que fazer todo o procedimento, ou seja, o POP na instituição lá, ele vai te ensinar como cada procedimento ele deve ser feito naquele local de trabalho. A Anvisa, se cair numa prova de concurso público, tu não pode usar o esparadrapo micropore de maneira nenhuma. E a Anvisa recomenda que não use. Bom, mas lá no teu lugar de trabalho lá, pode ser que a tua instituição ainda cometa esse equívoco de estar usando o esparadrapo e o micropore. E daqui a pouco tu pode conversar e dizer por quê. Por que se usa isso? Olha, por causa que eu vou lá e faço a antisepsia, uso um catéter estéreo, eu vou lá e boto algo contaminado em cima. E é muito mais barato usar o curativo estéreo. Porque as complicações, quando a gente falar daqui a pouco, tem muitas complicações que acontecem e o paciente tem que usar antibiótico por causa de um curativo inadequado, ou seja, por uso dessa fixação, dessa cobertura inadequada, que acaba comprometendo ali a integridade ali do acesso periférico, acaba prolongando a internação do paciente, aumentando os custos também com o uso de antibiótico. E a manutenção. A gente falou como a gente vai preparar a pele, a gente vai fazer lá a antisepsia, a gente já viu como vai fixar e estabilizar e como é que a gente vai manter. Bom, tu tem que realizar o flush e a aspiração para verificar o retorno de sangue antes de cada infusão. Sabe o lavar o acesso? A gente olhar então antes de nós fazer administrar alguma medicação endovenosa, nós vamos fazer o flush. Nós vamos injetar e aspirar para ver se está ali, se aquele acesso ali ele está funcionante. Realizar o flush antes de cada administração para prevenir a mistura de medicamentos incompatíveis. Tu tá com a tua bandeja com várias medicações endovenosas. Tu terminou de passar uma medicação, tu vai lá e faz o flush. Tu lava o acesso. O flush é isso, é lavar o acesso. Tu vai lá e lava o acesso para depois administrar a medicação, para não misturar as medicações ali naquele catéter. A Anvisa também recomenda que a gente utilize frascos de dose únicas ou seringas preenchidas ali comercialmente disponíveis para a prática desse flush e desse look do catéter, ou seja, o eu lavar e eu aspirar. Realizar o flush e o look de catéteres periféricos imediatamente após cada uso. Então, terminei de fazer, eu vou lá e faço o flush, faço o look. E olha só, vamos pensar comigo. Tu lava o acesso sempre? Sempre? Bom, terminou de fazer ali. Terminou de fazer, tu lava, terminou tua medicação. Terminou o soro, terminou o soro. Tu vai lá e olha o soro e tu lavou, fez o flush, tem que fazer antes e depois. E outra coisa, olha, sempre, antes de cada administração, tu deve fazer a desinfecção na conexão ali das vias, no injetor lateral e nos oclusores, com álcool 70%
o cloroxidina ali, uma solução alcoólica a 0,5% antes de administrar o medicamento por meio do catéter. Quantas vezes tu faz essa desinfecção ali na dânula, no extensor? Quantas vezes? Pensa comigo o que acontece ali na hora da administração de medicamentos. Tu chega ali na hora da administração, tu tira a dânula, o oclusor, a tampinha e coloca em qualquer lugar. E vai lá e injeta a medicação ali direto na veia do paciente ali, sem ter feito a desinfecção. A Anvisa procurando fazer uma assistência segura para o paciente, o melhor para o paciente, o mais seguro para nós também, fazer um cuidado responsável. Ela orienta que seja feita essa desinfecção antes da administração de cada medicamento. Então, fazer a desinfecção ali das superfícies dos conectores antes do flush e do look. Então, se tu vai fazer o flush ou o look, tu vai fazer ali a desinfecção. Não utilizar ali soluções em grandes volumes ali como fonte para a obtenção ali do flush, né? Ou seja, o flush é uma seringa ali com 3 ml, com 5 ml, com 10 ml. Então, a gente utilizar ali cloreto de sódio para fazer esse flush, não usar água destilada, usar cloreto de sódio, que é o soro fisiológico. E a Anvisa é mais clara, vem dizendo, não utilizar água estéril para a realização do flush do look. Não é para utilizar. Qual é o volume, né? Se usar o volume mínimo equivalente a 2 vezes ali o lumen interno do catéter mais a extensão ali pro flush. Pede para considerar ali na escolha do volume o tipo e o tamanho ali do catéter, a idade do paciente, se tem restrição hídrica. Muito importante, quando a gente vai fazer o flush e o luck, quando a gente vai, nós fazer em forma de turbilhamento. Sabe o que é turbilhamento? Turbilhamento. A gente pega a seringa e, em vez de nós injetar ela de maneira única, na verdade, nós fazer em turbilhamento. Aqui está uma dânula, né? Uma dânula. Quando a gente fala, quando a Anvisa pede ali para fazer a desinfecção, é de fazer a desinfecção, olha, da porta de entrada onde nós vamos administrar ali, tá? Quantas a gente pega essa oclusor e larga ele em qualquer lugar? Quando se pede para fazer o flush e pede para a gente fazer ele, que eu estou falando aqui em forma de turbilhamento, a gente pega uma seringa. Quando a gente vai fazer, normalmente nós injetamos num único ritmo, né? O turbilhamento, a gente vai, injeta e para, injeta e para, injeta e para, injeta e para. Isso é turbilhamento. Isso melhora ali dentro ali o fluxo da solução que nós estamos injetando. E vamos pensar como é que funciona o nosso fluxo do sangue ali. É conforme o batimento do coração. Então, nós, de certa maneira, nós estamos copiando esse mesmo fluxo ali do sangue. Então, a gente tem que avaliar a permeabilidade ali, a funcionalidade ali do catéter, né? Utilizando sempre seringas de 10 ml. Então, a gente vai fazer o flush, a gente vai fazer o look, usar sempre ali seringas de 10 ml, né? Não forçar ali o fluxo utilizando qualquer tamanho de seringa. Em caso de resistência, avaliar ali possíveis fatores, como por exemplo, se o clamp está fechado, se os tensores e linhas estão dobrados. Utilizar a técnica da pressão positiva para minimizar o retorno de sangue ali, né? Para o lume, ou seja, depois que eu injeto, eu já fecho a minha dânula, tá? Um exemplo do positivo. Eu injetei, tá? E eu fechei. Então, pressão positiva. Eu fecho assim, eu fecho o meu oclusor, eu fecho ali o meu extensor, assim que eu terminei de injetar. Porque pensa comigo, se eu injetei e deixei, o sangue vai refluir ali e vai obstruir o meu lumen. Então, o refluxo de sangue que ocorre durante a desconexão da seringa, ele é reduzido com a sequência flush, fechar o clamp e desconectar a seringa. Que eu acabei de falar, tá bem? A gente pede que fique sempre atento aí para prestar atenção ali também nas orientações ali do fabricante.